Abriu? Abriu. Estamos ao vivo? Estamos, Tono? Sim? Podemos começar? Ok, então, boa tarde a todos. É um prazer enorme começar esse projeto Porti Portinari com a primeira live, o nosso primeiro espaço aberto CIADRU. Esse espaço aberto, ele tem como objetivo trazer convidados para que a gente possa compartilhar o nosso processo criativo e em que esses convidados possam nos acrescentar, né, em nossas pesquisas, né? E compartilhando isso com o público, nossa trajetória aí dessa produção, que é um espetáculo. Nós recebemos o prêmio Fomento à Dança da Secretaria Municipal de Cultura, o 27º Fomento à Dança, e o nosso trabalho, o nosso projeto contempla várias ações que são desde o espaço aberto e também os experimentos compartilhados. Cada experimento vai trazer uma parte da nossa pesquisa até então, e essa pequena composição para que seja compartilhada. Além disso, o nosso projeto também contempla um processo educativo, um trabalho realizado junto a uma escola, que a gente começou fazendo com a educandária Allan Kardec, que recursos e percursos do processo criativo, um olhar artístico sobre o pedagógico. Quanto a nossa trajetória artística pode alimentar o pedagógico e o quanto um trabalho educativo, as crianças participando, jovens, pode iluminar o nosso processo criativo, né? Então, esse projeto é um projeto que tem trazido muitas emoções para a nossa equipe. Toda a nossa equipe de bailarinos estão presentes. Nós também queremos agradecer muito aqui a grande colaboração do João Cândido Portinari, que tem nos dado muitos elementos, muitas informações, material, assim, de um coração absurdo, e nós estamos mergulhando nesse mar Portinari, queremos fazer esse espetáculo, que a princípio no projeto ele está focando o quadro Guerra e Paz, né? E que isso também, futuramente, nós teremos outras lives, por exemplo, com o Marco Lima, que é o nosso cenógrafo, quais são os ganchos que a gente pode trazer, puxar da obra de Portinari, quais as pontes que possamos fazer que encontrem ressonância no imaginário infantil e, acima de tudo, com o que nós estamos vivendo atualmente. Uma guerra, né, em busca de uma paz. Então, hoje nós trouxemos aqui, eu queria só, se eu esquecer alguma coisa, gente, me ajudem. A Ana Carolina Aredes, estamos aqui com ela presente. Ela é doutoranda em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestra em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, pesquisadora da vida e obra de Cândido Portinari, e ela falará sobre a trajetória do pintor desde a sua infância em Brodowski até o final do Estado Novo, em 1945. Então, Ana, bem-vinda. Nós estamos aqui também com o Tono, aqui, que é o nosso produtor, e também ele nos alimenta com muito material de pesquisa, para que a gente não só trabalhe a obra, mas que a gente possa aprofundar mesmo os significados da obra, né? Tá bom? Então, Ana, bem-vinda. Obrigada. Fique muito à vontade. A gente quer um encontro bem informal, bem tranquilo, tá bom? Tudo que você nos trouxer vai ser de grande valia. Obrigada. Eu queria parabenizar a companhia pela premiação, né, que vocês receberam. Agradecer o convite, me senti assim muito honrada, né, um reconhecimento da pesquisa que eu já desenvolvo há muito tempo. Agradecer em especial ao Cleiton e à Miriam, né? E boa tarde a todos. Eu queria começar falando um pouco sobre como surgiu o meu interesse em pesquisar a obra do Cândido Portinari. Eu estava na graduação ainda,
e eu participei de uma oficina do uso da obra de arte nas aulas de história. E aí eu estava fazendo nessa mesma época uma disciplina de Brasil e eu estava estudando o pensamento desses intelectuais, né, da década de 20, da década de 30, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Celso Furtado, Paulo Prado, que de certa forma buscavam pensar, buscavam entender o que era ser brasileiro, né? O que era a identidade nacional. E aí eu me deparei com a obra O Mestiço, do Portinari, né, de 1934, e eu percebi a ligação daquela obra com tudo que eu estava estudando naquela disciplina. Então, eu já comecei os meus estudos ali, buscando ligar essa temática do preto e do mestiço nas obras do Portinari desse período da década de 30 a esse contexto, né? Porque na década de 20, na década de 30, especialmente na década de 30, esses artistas e esses intelectuais, eles começam a pensar a, a, o que era a identidade nacional. E muitos atribuíam um caráter negativo à questão da mestiçagem racial. E outros, em contrapartida, viam na mestiçagem justamente o traço definidor do nacional. E o Portinari era assim, ele via na mestiçagem, no preto e no mestiço, o verdadeiro traço definidor do que era ser brasileiro. Para ele, nas composições dele, o preto, o trabalhador preto e o mestiço eram a mão de obra responsável pelo desenvolvimento nacional. Então, eu continuei com essa pesquisa no mestrado, mas no mestrado meu enfoque foi um pouco diferente. Eu estudei mais a questão das correspondências do Portinari, porque ele tem um acervo epistolar muito rico e amizades assim estratégicas, amizades intelectuais e artísticas. Ele tinha vários correspondentes, amigos interlocutores, e nesse período esses laços de amizade nutridos através dessas cartas, dessa troca epistolar, eles eram muito estratégicos, né, para você conseguir uma posição social, se relacionar socialmente, participar desse círculo, né, desse ambiente cultural. Então, eu estudei mais nesse enfoque, as cartas como um objeto de estudo, essas missivas que ele trocava com os intelectuais e artistas daquela época. Já no doutorado, eu continuo a utilizar as cartas como fonte, mas eu também analiso as obras de arte, né? Muita gente ainda liga as obras de arte como meras ilustrações de uma história que se deseja contar. E não é bem assim. Se analisadas adequadamente, dentro de um contexto, as obras de arte, elas são, sim, fontes documentais e elas são capazes de nos revelar muitos aspectos, né, daquele contexto em que foram produzidas. Então, eu vou estender um pouco mais esse recorte no doutorado, mas eu pretendo ir até a década de 50. Então, assim, até os anos 50, né, parar em 1950. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco apreensiva por saber que o espetáculo Portinari trata do mural Guerra e Paz, que começou a ser executado em 1952, e demorou, foi até 1956, né? Foram 4 anos que ele demorou realizando essa obra. Então, não está muito dentro da minha pesquisa, mas eu espero poder contribuir, assim, com o entendimento dessa trajetória artística e, de certa forma, pessoal do Portinari até então, né? Ana, mesmo porque a obra Guerra e Paz é uma síntese, né? Sim. De toda a trajetória dele. Então, quando ele recebe a incumbência que ele tem que escolher, né, um tema, ele escolhe o Guerra e Paz, ele aliás, né, uma coisa muito interessante, porque nós da companhia estamos assim, imaginando, tentando captar, e lógico, através de estudos, o
que será que Portinari sentiu ao receber essa incumbência, né? Uma vez que ele já estava doente, né? Ele já tinha sido proibido de pintar. Então, imagina, eu fico toda arrepiada aqui, né? E ele fala exatamente isso, que ali, né? Ele é uma síntese. Eu imagino, nós imaginamos ele capturando as imagens dos quadros significativos, né? E como tornar esse grito, essa fala universal, né? Então, já no Guerra e Paz, então, eu mesmo, quando você falou isso, eu falei, nossa, você vai nos alimentar muito, porque você vai trazer outros, nos capturar, né? Um lugar não visitado, porque a gente está focando, né? Mas você vê que tudo está lá, né? Parece que foi o último lampejo que ele falou, não, eu tenho que dar esse grito, eu tenho que deixar isso para o futuro, né? Então, Guerra e Paz, ele tem tudo isso, né? Eu acho que ele tem as cartas, ele tem as obras, ele tem o sofrimento, a bondade, né? Enfim, tem tudo ali, né? Sim, são elementos recorrentes nas obras dele, né, que já tinham aparecido em outras pinturas, que ele retoma, né, para as ilustrações, né, dos painéis. E assim, eu então vou começar falando um pouco sobre a infância dele em Brodowski, que essa infância, ela marca a obra dele profundamente, ela está muito presente em toda a obra dele. Ele nasce em 1903 numa cidadezinha, né, do interior de São Paulo, Brodowski, e essa cidadezinha, ela surgiu às margens de uma ferrovia e ela era caracterizada pelos cafezais, né, pelas plantações de café. E isso é muito forte na temática do Portinari, né? E ele era filho de um casal de imigrantes italianos que vieram para o Brasil ainda crianças, né? E ele era o segundo dos 12 filhos de uma família assim humilde e ele estudou até o terceiro ano primário. E como era costume naquela época, ele muito jovem ainda, com 16 anos, ele decidiu ir para a capital federal para tentar a vida, para estudar, e ele partiu decidido a estudar pintura. Ele já tinha descoberto a vocação dele, ele desenhava algumas coisas na infância e certa vez passou por Brodowski um grupo de pintores e escultores para decorar as igrejinhas, né, da cidadezinha, do vilarejo, e ele auxiliou esse grupo. E então ele já foi para o Rio de Janeiro decidido a estudar pintura. E aí ele tentou ingressar na Escola Nacional de Belas Artes, que na época era uma instituição muito tradicional e conhecida assim por ministrar o ensino formal de arquitetura e artes plásticas, né? E muito ligada ao academicismo. Então, nessa primeira tentativa de ingressar na Escola Nacional de Belas Artes, ele não teve sucesso, ele foi reprovado. Então, ele foi cursar artes plásticas no Liceu de Artes e Ofícios, que era uma instituição assim gratuita, filantrópica, e ela disponibilizava esse curso atrelado de artes plásticas, muito atrelado ao de ofícios e indústrias. Mas já no ano seguinte, 1920, ele consegue ingressar na Escola Nacional de Belas Artes. E ele entra como aluno livre, né, que era uma modalidade ofertada a quem não tinha formação suficiente para cursar o nível superior. Então, ele faz uma prova de habilidades, que era uma prova muito rigorosa, uma prova de habilidade artística, ele consegue ingressar, e isso naquela época foi um grande mérito, porque se a gente pensar que quem estudava nessas instituições de ensino superior eram os filhos da elite, né? O Portinari, ele sai de uma cidadezinha, né, do interior de São Paulo, de família pouco abastada, e ele consegue ingressar nessa instituição. Então, foi um grande mérito. E aquele ambiente realmente era um ambiente frequentado pelos filhos da elite. E quando ele começa a se relacionar ali, ele começa a ficar bem entrosado socialmente, porque o começo da vida dele no Rio de Janeiro não foi fácil.
ele tinha que sobreviver assim pintando letreiros, monogramas, comerciais, né, em livrarias, carros fúnebres. Então ele, quando ele fica entrosado nesse ambiente da Escola Nacional de Belas Artes, ele começa a conviver com essa elite e ele vê, né, nessa condição uma maneira de ganhar a vida. Ele começa a fazer retratos dessa elite. E é até interessante que essa produção retratística dele tem até um livro do Sérgio Miceli que chama Imagens Negociadas, que ele analisa justamente esse período. E ele fala que essa produção retratística contribuiu muito para o Portinari, para ele obter sucesso na Escola Nacional de Belas Artes, já que era um dos gêneros de predileção da escola. A escola gostava muito de pintura de retratos, de pintura de paisagens, e então ele vai aperfeiçoando a técnica dele, mas em contrapartida, ele tinha que cercear um pouco a liberdade de criação, porque ele tinha que captar o sentimento da figura representada, qual era a intenção que ela gostaria de transmitir, né? Então, ele fazia o retrato de acordo com o gosto da encomenda, né? E com isso, ele foi se tornando conhecido naquele ambiente, né, do Rio de Janeiro, e ele se tornou um artista, ele se colocou numa posição na Escola Nacional de Belas Artes, numa condição de ser capaz de disputar os prêmios que a instituição oferecia, que a instituição ela organizava salões de arte e que tinham algumas premiações, e a maior premiação oferecida era de viagem de estudos à Europa. Muitos artistas dessa época tiveram a oportunidade de ir para a Europa com as condições, porque eram de famílias abastadas, né, como a Tarsila, que vivia passeando na Europa. Mas o Portinari, ele lutou, assim, ele queria conquistar esse prêmio para ter a oportunidade de viajar para lá. Então, ele, nesse período na Escola Nacional de Belas Artes, ele começou a disputar os prêmios nos salões, só que os salões eram muito rigorosos, eles tinham um júri de seleção, né, das obras que seriam expostas. E aí, em 1924, ele pinta uma tela que é Baile na Roça, que é um baile de camponeses, e essa tela ela foi recusada. Então, ele entendeu que a temática que ele teria que seguir era mesmo os retratos, o gênero que ele teria que adotar seriam os retratos. Então, ele passa a apresentar, ano após ano, vários retratos, sempre procurando uma figura institucional que fosse capaz, né, de garantir a ele o prêmio. E aí, no salão de 1928, ele finalmente ele ganha a premiação, ele conquista a premiação, ele apresenta o retrato do poeta Olegário Mariano. No salão de 1926, ele já tinha apresentado um retrato do Olegário Mariano, mas a diferença desse retrato de 1926 para o de 1928 é que o Olegário Mariano, no de 1928, ele está vestindo um fardão da Academia Brasileira de Letras. No canto superior, o Portinari ele desenha o brasão da família Carneiro da Cunha. E ele, então, através desse retrato, ele coloca a Academia Brasileira de Letras, né, que o Olegário Mariano tinha acabado de ser nomeado para a Academia Brasileira de Letras, e também ele coloca a Escola Nacional de Belas Artes, porque o José Mariano, que era um médico, historiador e mecenas, ele era diretor da Escola Nacional de Belas Artes, foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes. Então, com esse retrato, ele liga dois polos do oficialismo, né, do Rio de Janeiro naquela época, do Brasil, né, e então ele conquista o prêmio. E ele escolhe a França como destino, mas ele também visita a Itália, a Inglaterra, a Espanha. E, assim, é interessante colocar que antes de surgirem esses movimentos de vanguarda na Europa, no início do século XX,
o destino de predileção desses alunos que ganhavam os prêmios nos salões era a Itália, né? Porque é o berço da arte clássica. Mas aí teve, a partir de quando surgiam os movimentos de vanguarda, a França se torna o grande polo de arte, assim. Então ele vai para a França. E na Europa, ele contraria o hábito, né, dos demais bolsistas da Escola Nacional de Belas Artes, e ele apresenta uma produção baixíssima, ele praticamente não pinta nada. E aí ele recebe algumas cartas de amigos, assim, cobrando ele nesse sentido, falando assim que ele estava para perder a bolsa, que o que ele estava fazendo, que ele tinha que pintar alguma coisa, apresentar alguma coisa. E aí ele fala que ele não queria pintar, que ele não sentia vontade de pintar, e que ele estava ali para observar e visitar os museus e as galerias, aprender, né, com a arte do passado e o que ver o que estava sendo feito de novo em arte. Então ele queria se limitar a observar. E aí ele também na Europa, ele desperta, ele sofre assim, ele tem uma passa por uma transformação artística, né, que se consolida somente quando ele volta para o Brasil. Mas de lá ele escreve uma carta, que é uma carta muito enigmática, muito significativa, uma verdadeira carta de intenções, que é a carta do Palaninho, que ele escreve para uma amiga dele, né, a Rosalita Mendes, e nessa carta ele fala, né, do desejo que ele tinha de pintar a gente da terra dele, de pintar o povo de Brodowski. E ele fala que ele já tinha sentido esse desejo antes, mas que ele tinha sido tolhido, né, pela Escola Nacional de Belas Artes. A obra Baile na Roça foi recusada no salão. Então ele se adequou ao gosto da instituição, se moldou e ele coloca também que ele se sentia desconfortável naquele ambiente refinado, né, com gente vestida à última moda, cheio de tapetes, e que ele, na verdade, ele queria era pintar a gente da terra dele. E aí ele fala da figura do Palaninho, que é um cidadão típico de Brodowski, né, e ele descreve, assim, ricamente o Palaninho, fala que o Palaninho era um sujeito que gostava de ir à missa aos domingos, que ele vestia roupa feita de saco de farinha, e que nas roupas dele tinha mesmo o carimbo dos sacos de farinha, e ele vai descrevendo o Palaninho. E quando ele retorna ao Brasil, em 1931, ele logo vai participar do Salão de 1931. Já tinha acontecido a Revolução de 1930, né, que colocou o Getúlio Vargas como presidente, né, de maneira indireta, posição na qual ele permaneceria até 1945, né, governando assim de maneira ditatorial. E o Lúcio Costa tinha sido nomeado diretor da Escola Nacional de Belas Artes. Essa nomeação aconteceu antes mesmo da Revolução de 30. O Lúcio Costa foi nomeado por uma indicação do Francisco Campos, que já trabalhava nessa área de educação no governo do Washington Luiz. Por isso que a gente assim, contesta muito essa ideia de revolução, né, na Revolução de 30, de uma verdadeira mudança de bases, porque muita coisa permaneceu. Por exemplo, o Francisco Campos permaneceu nessa pasta de educação ainda por algum tempo, e ele indica o nome do Lúcio Costa para a Escola Nacional de Belas Artes, e o Lúcio Costa, ele decide organizar um salão em 1931, que ficou conhecido como Salão Democrático ou Salão Lúcio Costa, que seria uma edição do Salão Nacional de Belas Artes, que não existiria júri de seleção. Todos os trabalhos inscritos poderiam ser expostos. E o Portinari, ele participa desse salão tanto como expositor quanto como organizador do evento. Assim, muitos críticos, muitos estudiosos comparam o Salão de 1931 com a Semana de 1922. Quando aconteceu a Semana de 1922, em São Paulo, o Portinari estava já matriculado na Escola Nacional de Belas Artes, né? E assim como a semana,
o Salão de 1931, do qual o Portinari, então, participa, ele traz esse desejo de uma atualização do código estético, né? Só que, efetivamente, nenhum dos dois eventos promove uma efetivação, assim, de fato, né? Porque os trabalhos apresentados continuam sendo muito, assim, convencionais, ligados ao academicismo. O Portinari mesmo apresenta nessa edição retratos, né? Então, é nessa ocasião que ele conhece o literato modernista Mário de Andrade. O Mário, ele vai no evento com o Manuel Bandeira, e aí ele vê o retrato uma obra do Portinari, um retrato que o Portinari apresentou do Manuel Bandeira, e posteriormente um retrato que o Portinari apresentou do violinista Oscar Borghetti. E o Mário de Andrade, ele se encanta principalmente pelo violinista, e ele pede para ser apresentado ao Portinari, pede para o Manuel Bandeira. E dali surge uma amizade que os dois levariam assim para a vida inteira, né? Uma amizade na qual os dois assim tinham uma troca muito grande. O Mário de Andrade atuava como um importante crítico de arte naquela época, e como o mercado de arte ainda era muito incipiente, ainda estava em formação, o papel de um crítico de arte na propulsão assim da carreira de um artista era muito significativo, porque essas notas na imprensa de arte funcionavam assim como um termômetro, né, do que valia a pena ser adquirido ou não em termos de arte. E o Mário, ele escreve muitas coisas positivas sobre o Portinari, então ele tem um papel assim muito, muito forte, né, na carreira do Portinari, e assim como amigo também uma presença muito significativa. E a partir dessa década, assim, né, a partir de 1930, no comecinho da década de 30, o Portinari, então, começa a pintar esses quadros com as temáticas de Brodowski. Aí surgem as composições circo, jogo de futebol em Brodowski, e o crítico de arte Mário Pedrosa, ele define essa fase como fase marrom, o brodowskiana, porque nessas pinturas da fase marrom, a cor marrom dessas obras que predomina, ela faz uma alusão à terra roxa dos cafezais, né? Então, são cenas, assim, da vida e da infância dele, que estão aí presentes nessas obras. E aí, muitos críticos ainda não veem nessas obras um apelo social presente, é muito mais um apelo afetivo, de memória. E também é dessa fase não, dessa mesma época, as telas O Mestiço, Índio Mulata, Lavrador de Café, na qual o Portinari já começa a apresentar essas figuras monumentais, né, os pretos e os mestiços, colocados em proporções assim gigantescas, com as mãos e os pés deformados, né, e os pés fincados ao solo, descalços. A cor da pele dessas figuras se confunde com a cor da terra, que sugere uma íntima conexão desses trabalhadores com a terra. E geralmente essas pinturas, ele trabalha muito pouco a questão da perspectiva e da proporção, porque na pintura clássica a perspectiva ela hierarquiza. Então ele quer romper com essa questão. Ele coloca as figuras assim num primeiro plano que quase salta aos olhos do observador, quase extrapola os limites do quadro a óleo. E muitos críticos veem nessas telas, assim, dessa fase, uma tendência mesmo, já que ele já estava trilhando para a pintura mural. Então. Ele põe em primeiro plano, né? Ele coloca essas figuras em primeiro plano, né? Sim, e gigantes, assim, né? Gigantes. Então, muitos críticos já começam a ver nele essa tendência muralista. E em 1935, ele
faz a tela café, e ele conquista com essa tela uma menção honrosa, primeira premiação internacional que ele recebe nos Estados Unidos, no Instituto Carnegie, da Pensilvânia. E essa premiação, essa obra é significativa, e essa premiação também, porque ele consegue um destaque muito grande na imprensa, tanto nacional quanto na internacional. E através dela também começa a ligação dele com o Estado, porque o Gustavo Capanema, que então era o ministro da Educação e Saúde, foi nomeado em 1934, ele adquire essa tela para a coleção do Museu Nacional de Belas Artes. E no ano seguinte, em 1936, ele já convida o Portinari para decorar o novo edifício sede do Ministério da Educação e Saúde, que é o atual Palácio Capanema, para executar, né, os trabalhos. Ele realizou vários trabalhos com destaque para os murais, né, que remetem aos ciclos econômicos. E nessa composição, na tela café, ele retoma esse tema do trabalhador preto, do trabalhador mestiço. E é interessante a gente observar que esses trabalhadores, eles carregam sacas de café que muitas vezes cobrem o rosto, estão de cabeça baixa ou com chapéu que tampa o rosto. Então, ele não individualiza essas figuras, né? Ele coloca esses trabalhadores como uma massa, né? Não os individualiza. E isso, o teor social dessa composição é muito forte, porque é uma denúncia mesmo, que mesmo com a abolição da escravidão, ainda era o negro, né, o preto, o mestiço, responsável pelo trabalho braçal, né? Então, é uma mensagem que ele queria passar, e essa valorização desse trabalhador preto e mestiço é muito significativa numa época em que ainda eram discutidas políticas eugenistas, né, de branqueamento da população, que muitos intelectuais ainda consideravam a mestiçagem como um traço do atraso. Então, isso estava sendo muito discutido, estava começando a mudar naquele momento, né? E ele, então, em 1936, ele recebe o convite para atuar, né, na decoração do Ministério da Educação e Saúde, e ele começa a fazer os estudos. Em relação aos murais dos ciclos econômicos, ele termina 11 dos 12 murais em 1938. Só que um ele fica para depois. E quando ele estava fazendo essa obra, a temática foi imposta a ele. O Gustavo Capanema sugeriu que ele criasse esses quadros a partir de uma aula que tinha sido dada pelo intelectual Afonso Arinos, no Uruguai. E o Afonso Arinos, ele sugeriu pensar a história do Brasil através desses ciclos econômicos, né? O café, o gado, alguns ciclos ancilares também, como a erva mate, algodão. E o Portinari faz esses murais, mesmo com a temática imposta, ele, de certa forma, ele coloca a visão dele, a interpretação histórica dele marcada ali naquela temática, porque, de certa forma, ele rompe com uma visão positivista da história que tende a privilegiar os grandes homens e os grandes acontecimentos, e o grande enfoque dele nesses murais é o trabalhador. Olha, o trabalhador preto e o trabalhador mestiço. Eu não sei se eu consigo aqui, porque a gente não preparou, mas o João falou, escreveu, olha que linda essa foto que o meu pai, com um dos primeiros grandes estudos do mestiço, sobre o qual a Ana Carolina fala nesse momento, no fundo enterro da rede, a série Retirante. Eu vou pôr aqui na frente, tá? Porque a gente não pensou. Eu falei, eu não sei se dá para ver, olha. Aham. Lindo, né? Lindo. Você acabou de falar, ele acabou de mandar para mim. Dá para ver? Legal. Dá para ver. Né? É muito... Opa, foi a obra assim que me despertou toda a vontade de
de Desculpa começar a estar mandando estudar. assim, gente, Não, mas é que ele tá me vendo imagina, agora, é não ótimo, deu tempo para falar com complementa. o dono. É, então, muito bom, João, E é obrigada. assim, o mestiço é muito, muito significativo. E nessa obra, assim, no mestiço, no lavrador de café, a gente percebe também essa ligação dele com Brodowski, né? A ferrovia que passa atrás, o trabalhador, o lavrador ali na terra, e as unhas enegrecidas pelo trabalho, né? É muito, muito simbólico. Ele destaca, né, Ana? Ele Uhum, destaca, né? Ele isso. reaviva o olhar, ele fecha o foco e mostra esses detalhes, né? Tão Aham. desapercebidos, tão, né? Muito significante mesmo. Então, enquanto ele estava trabalhando nesses murais do Ministério da Educação, no qual ele retoma muitas dessas figuras também, por exemplo, na tela café, o mural café no Ministério da Educação e Saúde, ele retoma muitos elementos que aparecem nessa composição, né, como a coluna sentada, que é um elemento também que depois ganhou um quadro próprio, uma tela própria. Então, ele sempre ele retoma alguns desses elementos, né? Dessas figuras assim marcantes na obra dele. E enquanto ele estava realizando esses murais, ele foi convidado para pintar os murais da Biblioteca do Congresso em Washington, né? Porque ele estava recebendo muito destaque aqui e ele vai para os Estados Unidos para realizar esses murais na Biblioteca do Congresso, na ala da Fundação Hispânica. Então, o motivo escolhido deveria ser comum a toda a América Latina. E aí ele fica muito empolgado com esse trabalho, ele escreve a amigos próximos, né? O Carlos Drummond de Andrade, que então era secretário de gabinete do Gustavo Capanema. Ele escreve para o Mário de Andrade também, falando assim que ele estava tendo muita liberdade de criação e que deixaram ele totalmente à vontade para escolher as temáticas e como ia executar, diferente um pouco do que estava acontecendo aqui, né, no momento das obras do Ministério, que a temática tinha sido imposta. Então, ele escolhe com os 4 murais, né, que os temas são descobrimento, desbravamento da mata, garimpo e catequese. E não necessariamente ele segue uma ordem cronológica desses acontecimentos, ele aproveita, ele pensa na composição de acordo com a parede que ele tinha ali, ele faz os murais à têmpera, e ali nos Estados Unidos é interessante porque ele tem contato com a obra Guernica, de Picasso, que vai influenciar muito a produção dele posterior. E influencia, inclusive, esses próprios murais da ala da Fundação Hispânica, principalmente o garimpo, né, que tem um elemento assim de braços para cima, que é um elemento que aparece também uma figura, né, de braços para cima, que é uma figura que aparece na Guernica. Então, o Portinari, ele tem o contato com essa obra e também ele vivencia muito de perto ali alguns dilemas da Segunda Guerra. Ele tem dificuldade de voltar para o Brasil, né, nesse período, por causa da guerra. E aí ele volta assim, e nesse período assim, ele logo retoma os trabalhos no Ministério, conclui, e ele conclui com certa pressa, porque numa ocasião ele escreve ao Capanema pedindo para fazer uma viagem profissional à Argentina, né, já em 1945, no finalzinho do Estado Novo. A carta que o Capanema responde é de outubro de 1945, e o Estado Novo cai em novembro, né? Então, o Capanema responde para ele que não ia liberar ele para fazer a viagem para a Argentina, porque ele tinha medo de estar acabando o tempo dele de ministro e o Portinari não conseguir concluir a decoração do ministério. E se o sucessor dele tivesse o espírito prevenido contra a orientação deles, mais moderna, aquelas obras poderiam ter um outro fim. Então, o Capanema, né, e esses artistas, eles acreditavam mesmo que eles estavam deixando um legado,
né, para gerações futuras. E essa pintura mural, o Portinari acreditava, e esses artistas intelectuais, eles acreditavam que eles eram os responsáveis por guiar as massas nesse sentido de busca, né, de entendimento do que era a identidade nacional. Então, a pintura mural, ele acreditava que ela tinha uma função educativa, né, de instrução das massas. Só que isso é um pouco contestado, porque onde foram executados esses painéis é um lugar assim institucional, né, um prédio do governo, e ali não existe uma circulação efetiva de massas populares, né? São pessoas assim, um espaço destinado a outro público, né? Mas esses artistas, assim, eles acreditavam, sim, no poder transformador da arte e educador da arte. E nesse período que ele está envolvido com o Estado, ele sofre muitas críticas, ele é taxado como pintor oficial, ele... Alguns críticos que antes apoiavam a obra dele, elogiavam a obra dele, como Oswald de Andrade, passam a criticá-lo duramente. Fala mesmo dos murais que ele estava copiando os muralistas mexicanos, né, que era uma cópia, quando na verdade outros críticos, né, como Mário Pedrosa, acreditam que ele, o Portinari, chegou ao muralismo muito mais por uma trajetória artística pessoal, né? E ele foi muito atacado nesse sentido, né, de ser um pintor oficial. E quando ele está envolvido ali com a burocracia, ele tem sim um pouco esse controle da produção artística, né? As temáticas são impostas a ele. Em uma carta que ele escreve ao Mário de Andrade, no finalzinho, assim, quando ele estava concluindo as obras do Ministério, ele fala que ele não sabe se valeu a pena, assim, o trabalho, não financeiramente, porque ele diz assim, aí depois ele fala assim, até financeiramente, porque ele recebeu bem, mas foi uma obra que ele demorou tanto tempo para fazer, que ele começa os estudos em 1936 e conclui as obras em 1945. Uau. E também tem essa questão de toda vez que ele vai viajar, fazer uma viagem profissional ou outro tipo de coisa, ele ter que pedir, né, a autorização para largar um pouquinho os trabalhos e ir, né? Então ele se sente um pouco amarrado, incomodado nesse sentido. E eu, assim, quando ele volta dos Estados Unidos e no final do Estado Novo, ele tem uma postura muito mais assim militante, muito mais engajada politicamente. Em 1945 é um ano assim, muito significativo, porque é o final do Estado Novo, o final da Segunda Guerra Mundial, e ele decide se filiar ao Partido Comunista, ele chega a concorrer às eleições pelo partido em 1947, mas ele não consegue ser eleito. Mas a partir de então, ele assume uma postura muito mais declaradamente de esquerda, né? Porque antes, pelas correspondências e pela postura dele, a gente percebe que ele tinha um pensamento mais ligado à esquerda. Mas essa postura dele de se declarar comunista, ela é após o Estado Novo, que ela fica mais marcada, né? E então, a partir desse período, ele tem esse posicionamento político muito mais significativo, e ele chega mesmo a partir para um exílio voluntário no Uruguai, no governo do Eurico Gaspar Dutra, né? Quando esses intelectuais e artistas comunistas começam a sofrer perseguição, ele vai para um exílio no Uruguai, ele fica mais ou menos um ano lá. E esse período também, do final da guerra, do final do Estado Novo, e ele volta dos Estados Unidos, assim, influenciado, né, pela Guernica, pelo que ele presenciou do conflito lá, dos dilemas da guerra, ele volta influenciado por isso, e essas figuras monumentais dessa fase, elas dão lugar a figuras de corpos esquálidos, né? Aí ele começa a pintar as figuras assim mais sofridas,
né? Como as figuras da série dos Retirantes, né? Que são figuras assim que trazem uma denúncia social muito mais forte, assim, né? De mesmo das mazelas sociais, da miséria, da fome, isso se torna muito mais forte na obra dele nesse momento. E uma coisa também interessante de se falar sobre esse período é que no final da década de 40 começam a circular no Brasil novas correntes estéticas, né? E o mercado de arte ele começa a se fortalecer com a criação dos primeiros museus, das bienais de arte, né? Então, o código estético ele vai sendo atualizado e aí começam a circular aqui correntes artísticas assim diferentes, né? Como abstração. E essa questão da arte figurativa, da arte social, ela começa a ser questionada, né? Como se fosse uma arte que foi. Isso é uma tendência não só do Brasil, né? Como se a arte social ela tivesse sido usada com um fim político, né, com uma finalidade política. Então, esses artistas eles começam a defender a abstração como a forma mais pura e desinteressada da arte. Mas o Portinari e o Di Cavalcanti, eles se colocam veementemente contra a abstração. Para ele, a abstração é a ausência da arte. A arte, para ele, era arte figurativa, arte social. Ela tinha que ter um propósito social, um fim, né? De contribuir para alguma coisa na sociedade, né? Então, ele não adere a abstração. E ele passa a ser muito criticado, né, por alguns setores que viam nele, assim, é, essa insistência, né, da arte figurativa e ele passa a sofrer críticas, né, em virtude disso, de não se desprender do figurativismo. Bom, acho que Eu estou é aqui, isso, não. Miriam. Maravilha, maravilha, Ana. Nossa, para nós é sempre uns complementos, né? Eu estou aqui com o João falando várias coisas assim. É interessante, né? A gente fazer esse acompanhamento, né? Muito, muito bom mesmo. Ele até fala aqui que essa questão do Portinari, pintor oficial, né? Ele foi dissecada de forma magistral por pela professora Ana Teresa Fabres, renomada historiadora da USP. Sim, Ela fala do livro Portinari, Pintor Social, né? O pintor que ela escreve pintor esse livro. social. Tá aqui, esse livro. Isso, ele citou esse livro. Uhum. Muito bom. Enfim, gente, eu queria saber se alguém está presente queira fazer alguma pergunta, qualquer pessoa pode fazer, ou então colocar, né, informações, né? Né, Ana, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mesmo para a Ana, como para a Cília, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver alguma coisa aqui. Essa questão da compaixão que o Portinari tem, né? Assim, pelas questões sociais, né? A Uhum, gente, né? A gente percebe muito esse olhar dele, é, é, exatamente para o sofrimento, né? Essa questão do sofrimento mesmo humano, né? uhum, Como, né? Assim, como pessoa mesmo, né? Como se ele destacasse mesmo e colocasse nas telas e deixasse aquilo estampado, né? Para os futuros, né? E deslocasse esse olhar mesmo, né? Para esse sofrimento, né? Então uhum, esse termo da compaixão mesmo, né? Da questão da compaixão mesmo, de como colocar isso na tela e deixar registrado, porque não é muito agradável, né? Quando você vê uma cena, uma obra do Retirantes, né? Não é uma coisa, mas ele é, denuncia
aquilo fez parte da infância dele, de assistir tudo aquilo, né? E deixar aquilo estampado. Alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? A nossa trajetória para o trabalho, né? Alguém, gente, por favor, nos ajude. Qualquer pessoa pode entrar, eu posso mandar o link aqui para entrar pessoalmente, né? Se alguém quiser entrar pessoalmente, fazer a pergunta pessoalmente, nós, assim, Luana, esse caminho que a gente escolheu para o Guerra e Paz, né? Então, e o momento que a gente está vivendo agora, né? Esse momento que a gente está vivendo, vou falar um pouco do que a gente está trazendo com companhia, né? Escolher Portinari, né? Escolher Portinari, como seria retratar essa obra hoje, resgatar, e você vê que é uma coisa muito presente, né? Todas as questões que ele aborda, desde o início até agora, são muito presentes, né? A gente está até a nossa a alusão que a gente está vivendo hoje, né? Essa necessidade da gente, essa urgência da gente ficar recolhido, de prestar atenção nos seus sentimentos internos, né? As nossas guerras internas, né? As nossas guerras que acabam ficam evidentes, né? Porque a gente está recolhido e lidando com a gente mesmo e com as questões da convivência, né? Dos objetivos de vida. Então, e qual seria, o que seria essa paz hoje, né? Então, é muito interessante. Espera um pouquinho. A João fez uma pergunta na live, eles conseguem ver? Eu estou aqui tentando... Ô, Tônio, será que era legal você soltar as perguntas aqui? Não estão aparecendo. Eu acho que o computador do Tônio travou. Como para nós, Ana, todas as informações são bem interessantes, né? Bem relevantes e cruzam com muitas coisas que a gente também atravessou, complementam muito. É claro que existem sempre interpretações, né? Como essa questão que o João colocou, né? Do pintor social com o pintor o pintor que seria como é que ele colocou aqui? O pintor oficial. Exatamente, eu acho que ele era movido por deslocar a atenção e expandir o olhar, né? Expandir o olhar dessa denúncia, das coisas, das questões sociais e políticas que existiam, né? Então, acho que e essa trajetória, né, de ter pessoas próximas também eu acho que é um fator que foi acontecendo também, né? Porque ele era uma pessoa muito querida, né? Era uma pessoa muito querida, muito bem relacionado socialmente, né? Gente, olha, desculpa, voltei, o meu computador travou aqui. Eu vou colocar as perguntas aqui para vocês, tá bom? Põe aí, por favor, acabei de colocar uma. As distorções de dados e dados propostos pela corrente oficialista ficam absurdos, como quando a semelhança da pegada de João VI e primeiramente a escritura oficial. Sim, porque são trabalhos posteriores ao Estado Novo, né? E essas pessoas assim, que falavam que o Portinari era um pintor oficial, eles colocam essas pinturas que, de certa forma, tinham um caráter histórico, como se fossem pinturas oficiais.
né? Só que o Portinari, ele tem uma visão muito particular da história. Tá dando eco para mim. Deixa eu ver se eu estou colocando o fone. Acaba. Aí. Melhorou. Mícia, o microfone está desligado. Então. Pronto. Ele... Tá dando eco. O microfone da... Eu acho que está ok, né? Então, eu entendo o que o João está falando, porque são pinturas posteriores de 1945, né? E não tinham ligação com o Estado. O mural do Tiradentes, por exemplo, ele foi encomendado por um colégio, né, de Cataguases, um empresário de Cataguases, ele encomenda esse mural para colocar no colégio. Então, não tinha ligação com uma encomenda estatal, né? A chegada de Dom João VI foi para um banco e a primeira missa também, para o Banco Boa Vista. O Tiradentes e a primeira missa, ele faz o Niemeyer, ele executa o projeto do Banco Boa Vista, né? No Rio de Janeiro, e convida Portinari para executar o mural da primeira missa, e o Tiradentes, o Niemeyer faz o projeto da escola e o Portinari executa o mural para a escola. Então, são composições que não têm ligação com a oficialidade. Então, realmente, são críticas, assim, que são infundadas. É certo, assim, que o Portinari, ele teve uma projeção muito grande nesse período que ele atuou no Estado Novo como pintor muralista, mas ele sempre adotou uma visão, uma interpretação que tinha muito da temática dele, muito mais do que um estilo artístico, ele procurava uma imagística própria, né? Então, ele sempre buscava enfatizar esse trabalhador, o preto e o mestiço. Me coloca aqui a primeira Tá missa. Foi uma encomenda privada, o Banco Boa Vista. Ele foi pintado no Uruguai, no exílio. É isso. Muitos detalhes. O Fábio Parpinelli está perguntando como está o processo de trabalho, estudos e pesquisas, né? Tem sido muito rico, o processo criativo. Nós estamos numa imersão muito profunda e, claro, dificultadas por essa questão toda da pandemia, uma vez que o nosso projeto é um projeto que foi o 27º, né? Era para começar em março, presencialmente, porque é um espetáculo de dança, né? Inspirado na Guerra e Paz, onde através dessa imersão vão ser criadas as cenas e esse deslocamento, essa travessia, né? Esse trajeto da guerra para a paz, né? E nós nos encontramos 2 vezes por semana, por enquanto, e vamos fazer agora o experimento compartilhado, que é um trabalho, Fábio, que reúne a nossa pesquisa até agora. E nós vamos ter que usar uma ferramenta do Zoom, né? E de criar edições, todos os trabalhos, todas a pesquisa de movimento está sendo feita individualmente, cada um na sua casa, partindo de estímulos da obra, né? E estamos trabalhando com edição, né? Então, para agora, no final de agosto, nós estaremos compartilhando, fazendo o primeiro experimento compartilhado e trazer também, temos a presença da Cristiane Pauliquito,
né, nos ajudando, aí, participando do processo criativo, cenário figurino, Marco Lima, a trilha sonora, o Ed Cortes e os bailarinos, Thiago Amaral, Alessandra Parpinelli, adorei, Alessandra Fioravante, Letícia, Camila Bosso, Januário, Orlando Dantas, e o que está sendo muito desafiador é esse distanciamento, gente. Está sendo uma coisa bem, assim, desafiadora. Ao mesmo tempo, é bom também por termos a possibilidade de, através desse distanciamento, nos aproximar de pessoas que estão distantes, né? Através dos meios, né, tecnológicos. E, então, próximo trabalho, próximo momento vai ser esse experimento compartilhado, que a gente vai estar... o Tono conseguiu colocar agora a imagem que o João colocou. E aqui o João está falando, gostaria muito de ter o contato da Ana Carolina, quem agradeço muito pela sua aula. É muito bom, né? A gente está ampliando os nossos conhecimentos e de outras formas, né? De outros enfoques, né? E, enfim, gente, eu acho que se alguém quiser fazer pergunta, a gente agradece a Ana, agradece a presença de todos, viu, Ana? Para nós foi um prazer enorme e pedimos que nos acompanhem, né, para os novos próximas ações. Queremos estrear espetáculo no final do ano, né? E se alguém quiser complementar, gente, querer lembrar alguma coisa, a gente agradece a presença do João, que mais uma vez tem nos contribuído muito com toda a sua atenção, sua compreensão, sua partilhando muitas coisas, né? Muitos materiais preciosos. Né, Ana? Você continua, então, né? A sua pesquisa, né? Continuo. Eu tô no doutorado ainda, estou no meio do doutorado, vou qualificar agora, em setembro. Então, Ok. ainda vou continuar. Ainda faltam uns 2 anos aí. Maravilha, um grande... E vamos ver se nós não podemos nos apresentar em Vitória do Espírito Santo. Isso, vai ser ótimo. Muito bom, Tono. Acho que a gente agora encerra, né? Tono? Oi, tô ouvindo. Só estava colocando aqui os últimos comentários que tiveram. Tá bom. Bem, eu acho que a gente encerra agora. Eu não sei se está usando microfonia aqui ou não, mas a gente encerra agora. Muito obrigado a todo mundo que pôde estar aqui com a gente. Já fica o convite para as próximas semanas, sempre no sábado, às 5 horas da tarde. Na semana que vem, a gente tem o Wagner Leite, que também vai falar um pouquinho sobre a infância na representação da obra do Portinari. Na próxima semana ainda, a gente tem o Marco Lima, falando sobre os figurinos de dança e os trabalhos do Portinari com figurino de dança e a prática dele com figurino de dança. E aí, na última semana do mês, a gente fecha com nossos experimentos compartilhados, então quem puder avisar todo mundo, curtam, compartilhem a live, ela vai ficar disponível por alguns dias, para quem quiser ver depois, e é isso, gente. Gente, obrigada. Ana, muitíssimo obrigado mesmo, foi ótimo. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, vou continuar acompanhando aí as outras lives. Que bom mesmo, muitíssimo obrigado, foi enriquecedor, assim, os meninos estavam, a gente estava comentando. Obrigada. Deu várias ideias aqui para a gente pensar no nosso processo, eu acho que foi incrível mesmo. Que bom, obrigada. Gente, então é isso.
Vamos indo? Vamos. Tchau. Beijo pra vocês, até. Obrigado a todo mundo por terem visto e até a próxima. Até. Até a próxima.